Irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade hoje a essa nossa semana, uma Páscoa fora de tempo, mas ainda assim uma Páscoa abençoada por Deus. A gente vai estar dando continuidade aí àquela nossa proposta de rever dia a dia os últimos passos de Jesus no final do seu ministério aqui na Terra. Sendo hoje sexta-feira, diria que esse é o dia mais importante, mais completo, mais complexo de toda a semana, né? O dia que marca a morte do Senhor Jesus Cristo. E nesse evento, que é registrado por todos os 4 evangelhos, tem uma série de detalhes muito significativos para nós, Igreja do Senhor, e por causa disso a gente vai estar vendo ponto a ponto, passo a passo, cada um desses detalhes registrados nos evangelhos, de uma forma sucinta, mas para que você possa entender bem a sequência desse acontecimento que marcou a história do universo para sempre. A nossa história ela começa onde a gente terminou ontem, né? Quinta-feira foi a celebração da última ceia, como a gente viu ontem. Terminada a ceia, Jesus foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Depois teve ali um período de oração no jardim do Getsêmani. E terminado aquele período, né, um período de muita agonia, um período de muito sofrimento, né, Jesus ele termina a sua oração, acorda os discípulos e anuncia que os seus opositores estavam chegando. E depois que Jesus anuncia isso, uma guarda enviada pelo sumo sacerdote, vários servos, vários homens armados, à frente deles ia Judas Iscariotes, o traidor. Queria indicar onde Jesus estava, iria também identificar quem era Jesus. Então, ao encontrar ali os discípulos, Judas vai até Jesus, dá um beijo na sua face e diz a ele: salve, mestre. E com esse beijo, com essas palavras, Judas identifica Jesus e os soldados vêm para prendê-lo. Pedro chega a esboçar uma reação, toma a sua espada e ele chega a partir para cima de um dos servos do sumo sacerdote, fere esse homem na orelha. A Bíblia registra o nome desse servo, era Malco o nome dele. Jesus repreende Pedro, repreende os discípulos, né? Não era hora de espada, mas era hora de obediência. E Jesus ele vai realizar ali o seu último milagre antes da cruz, a sua última cura. E é interessante ressaltar, né, que a última cura de Jesus foi justamente contra um dos seus opositores. Jesus ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Depois daquela situação, também o terror que os soldados tiveram da pessoa de Jesus deu aos discípulos a oportunidade de fugirem. Os discípulos fogem, né? Jesus, a partir dali, ele fica sozinho e é conduzido por aquela guarda até o Sinédrio, inicialmente na casa de Anás. Anás ele não era o sumo sacerdote, ele era o sogro de Caifás, mas era dos anciãos ali, uma pessoa de grande respeito e de grande autoridade. E Jesus é levado primeiro à casa de Anás, onde ele o interroga. Enquanto Jesus está ali, Pedro, dos discípulos, é aquele que vai seguindo aquele grupo de longe. Pedro não chega a tentar, de alguma forma, livrar Jesus, mas o segue de longe. E de uma maneira disfarçada, Pedro consegue entrar com a ajuda de um outro discípulo na casa, né, no pátio, no quintal da casa onde estava Caifás, onde estava Anás. E ele, de longe, ali consegue acompanhar o interrogatório de Jesus. Da casa de Anás, sem muita evolução da situação, Jesus é levado à casa de Caifás, onde é iniciado ali o seu interrogatório. O chamado Sinédrio, ou seja, o conselho religioso daquela época, os principais dos sacerdotes, né, os escribas, os principais também, estavam já ali reunidos aguardando Jesus. Então, um grande interrogatório se inicia ali, várias testemunhas são chamadas, mas de todas elas, nenhuma tinha uma acusação da qual realmente pudessem dizer que Jesus havia cometido algum crime. A Bíblia chega a ressaltar que 2 dessas testemunhas, né, dizem: olha, eu ouvi ele dizer, eu destruo esse templo
e em 3 dias eu o reconstruo. Na verdade, aquelas palavras não eram verdadeiras, porque não foi isso que Jesus havia dito. Jesus ele disse, né, destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruo. Mas Jesus ele não estava falando do templo de Jerusalém, o templo de Herodes, que demorou 46 anos para ser construído. Conforme relatam os discípulos, Jesus ele falava do templo do seu corpo. Ele usou aquela frase para profetizar aos discípulos a sua morte e depois de 3 dias a sua ressurreição. Aquela era uma acusação infundada, por isso não conseguiram enquadrar Jesus. Então o sumo sacerdote, ele já esbravejando, porque não conseguiam achar uma causa que pudesse verdadeiramente dizer que Jesus era um criminoso, o sacerdote então, ele esbraveja, ele fala para Jesus, eu te conjuro em nome do Senhor, tu és o Cristo. Essa palavra, Cristo, né, não era o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Na verdade, Cristo sempre foi um título. Christus, do grego, em hebraico seria Machia, ou em português, Messias. Esse título, o Messias, o Cristo, era uma profecia do Velho Testamento, né, presente em vários profetas, anunciando que um Messias, um enviado, um escolhido de Deus, ele seria enviado como rei de Israel, ao rei que se assentaria para sempre no trono de Jerusalém, um rei que restauraria todas as coisas. E é justamente essa a pergunta que o sumo sacerdote está fazendo a Jesus: és tu o Cristo? E nesse momento Jesus entrega, ele se entrega, ele entrega aquilo que os seus opositores precisavam para declarar a sua morte. Então Jesus ele declara, eu sou. E diz ainda para Caifás, e tu verás o Filho do Homem, ou seja, você vai me ver ainda, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Naquele momento, né, Caifás, como se costuma dizer aqui, arma um barraco, rasga as suas vestes e começa a condenar, a acusar Jesus de blasfêmia. Essa foi a acusação pela qual os principais sacerdotes, os religiosos, condenaram Jesus para que fosse levado até a cruz. Nesse momento, então, em que Jesus está ali ainda na casa de Caifás, madrugada, o dia já começa inicia a raiar, e então o galo canta. Nesse momento em que o galo canta, Jesus, do cômodo onde ele estava, ele olha para o pátio e ele vê a Pedro, e Pedro o vê. E nesse momento em que o galo canta e Pedro olha para Jesus, lá dentro da casa de Caifás, Pedro já havia negado a Jesus 3 vezes. Na hora que o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, ele chora compulsivamente, ele chora amargamente. E ele sai daquele lugar entristecido, humilhado e chorando compulsivamente. Dali, já condenado, Jesus, então, condenado pelas autoridades religiosas, ele é conduzido ao pretório. Por que ao pretório? Né? As autoridades judaicas, elas podiam, né? O sinédrio, ele podia fazer um monte de coisa, podia julgar, podia prender, mas eles não podiam matar. Era a pena de morte, ela só era autorizada pelo Império Romano. Só um romano poderia autorizar uma pena de morte ali. Então eles queriam a morte de Jesus e por isso, como eles não tinham essa autoridade, então eles levaram o caso até o procurador romano, o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. O pretório era uma espécie de prefeitura, um lugar onde havia ali a administração da cidade, um lugar onde Pilatos governava a cidade, e levam, no caso, Jesus até lá. Porém, quando chega lá, né, Pilatos, ele, sabendo de qual era a acusação, blasfêmia, ele não vê aquilo como um motivo, né, que levaria um homem à morte. Então, ele inicialmente ele não quer se envolver com aquele assunto e ele diz, olha, julguem vocês conforme a lei de vocês. Mas os sacerdotes, eles queriam a morte de Jesus.
Então eles incriminam Jesus, né, como alguém que está se levantando, como um subvertor que tenta levar o povo a se voltar contra Roma. Na verdade, tudo era uma acusação falsa. Então Pilatos ele vai interrogar Jesus e ele pergunta: vem cá, qual é o teu pecado? O que foi que você fez? Qual foi o crime que você cometeu? Você é o rei dos judeus? E Jesus fala para Pilatos: olha, o meu reino não é desse mundo. E eu estou aqui para testemunho da verdade. E mais ainda, Pilatos não consegue enxergar em Jesus nenhum motivo para que o condenasse, principalmente a morte. Então, Pilatos ele tenta um estratagema para se livrar daquela situação, para se livrar daquela responsabilidade. Ele ouve dizer que Jesus ele era galileu, ou seja, que Jesus nasceu no norte de Israel, da região da Galileia. E por coincidência, o rei Herodes, que era rei da Galileia, ele estava ali em Jerusalém por causa da Páscoa. Então, Pilatos ele faz o seguinte: olha, como ele é galileu e Herodes está aqui na cidade, levem ele para que Herodes o julgue. Então Jesus ele é conduzido até a residência onde Herodes estava. Durante essa ocasião em que Jesus está sendo conduzido à casa de Herodes, Judas Iscariotes, dessa vez tomado, né, de um profundo remorso, ele vai até os sacerdotes, né, que o contrataram para entregar a Jesus. Ele tenta devolver aquelas 30 moedas de prata e ele diz: olha, eu fiz errado, eu entreguei um homem inocente. Mas os discípulos: olha, isso aí é problema seu, isso aí você resolve com a sua consciência. Então Judas, né, encolerizado, ele pega aquele dinheiro, ele pega aquelas 30 moedas e ele lança em direção ao templo, e como a Bíblia registra, ele vai cometer suicídio, ele vai se matar. Os sacerdotes pegam aquele dinheiro, eles consideram aquele dinheiro amaldiçoado, portanto não o colocam no cofre do templo, mas usam aquele dinheiro para comprar um campo, comprar um terreno que seria utilizado como um cemitério para estrangeiros. Esse terreno ele pertencia a um oleiro. E é interessante a gente ver nessa passagem, né, o cumprimento das profecias de forma detalhada. Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Olha que interessante como é que, né, tanto tempo atrás, Deus pegou o profeta Zacarias e fez com que ele, de uma forma cenográfica, profetizasse o que Judas estava fazendo ali naquele momento. Lá, enquanto Jesus é levado então a Herodes, Herodes fica feliz em ver a Jesus, porque ele ouviu muito falar sobre Jesus, ele queria ver, mas Herodes o trata de maneira leviana, né? Caçoa de Jesus, manda colocar sobre ele um manto púrpura, né? Pergunta para ele: você é o rei de Israel? Não, de maneira jocosa, humilha Jesus ali, mas não toma nenhuma atitude com relação a ele, e faz com que ele seja reconduzido até Pôncio Pilatos. Quando Jesus retorna ao pretório, retorna à casa de Pilatos, a mulher de Pilatos, ela muito angustiada, procura ali o seu marido, diz para ele: olha, não entra na causa desse homem, eu tenho tido sonhos terríveis por causa dele. E isso também, né, pesa na cabeça de Pilatos, no sentido de tentar, de alguma maneira, não livrar Jesus daquela situação. Então Pilatos ele lança mão de um costume, né, daquela época, por ocasião da Páscoa, que era a festa mais importante entre os judeus. Para demonstrar boa vontade, o governador romano libertava um preso, à escolha do povo. Então ele sugere que Jesus seja solto por causa disso, mas a multidão que acompanhava os sacerdotes, eles falaram: não, nós não queremos que seja, já que é para soltar alguém, solte então Barrabás. Barrabás era um contraventor, Barrabás era um ladrão, e preferiram, né, que Barrabás fosse solto no lugar de Jesus. E a esse Jesus
crucificam. Pilatos, mais uma vez, ele vai tentar se livrar de decretar a pena de morte a Jesus, que era o que eles queriam. Então, ele determina que Jesus seja açoitado. O açoite romano era a condenação imediatamente inferior à pena de morte. Só a pena de morte era pior do que a pena de açoites, né? A carne da pessoa era dilacerada pelas pontas de ossos que eram presos ao chicote. E Pilatos, ele decreta que Jesus seja açoitado. Os soldados romanos colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e com aquele tiram o seu manto e começam a açoitá-lo, baseado na acusação de que ele era o rei dos judeus. Depois de Jesus açoitado, né, Pilatos tenta uma vez mais liberá-lo, né? Olha, tudo bem, ele já foi açoitado, então agora vamos libertá-lo. Mas os judeus, eles colocam Pilatos contra a parede. Olha, se você soltar a esse homem, você é inimigo de César, porque esse homem, ele está dizendo que ele é um rei. Se ele está se declarando rei, ele é contra César, e se você não matá-lo, você é inimigo de César. E com essas palavras, Pilatos, ele se sente pressionado, é colocado contra a parede. Ele manda então que levem a ele um vaso com água. Ele lava as mãos e decreta finalmente a morte de Jesus. Ele manda que façam uma placa com uma inscrição. Na tradição, você sempre vê lá, às vezes nas fotos, né, nas imagens da crucificação de Jesus, uma pequena tabuinha presa na parte de cima da cruz, com 4 letras, INRI, INRI. É uma forma contracta do latim, né, da acusação contra Jesus, que era justamente essa: Jesus Nazarenum Rex Iuris, ou seja, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E fizeram questão que essa acusação fosse também, nessa tábua, fosse escrito esse mesmo termo, tanto em grego, quanto em latim, que era a língua dos romanos, quanto em hebraico, para que todos soubessem que aquela era a acusação que levou Jesus à morte. Os judeus tentam ainda, não, está errado, muda isso aí, mas Pilatos, ele também diz, olha, o que eu escrevi e acabou. E foi com essa acusação, foi com essa placa que Jesus levou sobre si próprio a cruz até o Calvário. A palavra Calvário, ela é de origem grega, né? Em hebraico seria Gólgota, que traduzido para o português é o lugar da caveira. Os romanos, eles tinham um cuidado, né, muito grande com essa coisa da crucificação, porque para eles a crucificação era uma morte didática. Eles usavam a crucificação para legar medo, para legar assim, disciplina aos povos que eles dominavam. Então a crucificação era levada muito a sério, era a pior morte que poderia haver. Era uma morte angustiosa, né? Era uma morte que a pessoa não era morta imediatamente, era uma morte de agonia. Era uma agonia que durava, às vezes, um dia inteiro. Mas os judeus, eles tinham pressa. Todo esse processo entre a prisão e a condenação de Jesus foi em questão de horas. Às 9 horas da manhã, a hora terceira, né, como dizem os judeus, Jesus já estava sendo colocado na cruz. A crucificação era uma morte lenta, porque o condenado, ele era preso à cruz através de cravos. Ou seja, os cravos eram colocados em suas mãos ou nos seus pulsos e em seus pés. O objetivo disso era que o condenado ele suportasse o peso do seu corpo com as mãos e os pés, sentindo toda a dor que os cravos lhe causavam. Era uma dor insuportável. Mas se ele relaxasse, se ele caísse, né, e ficasse com seus braços suspensos, isso pressionava o seu pulmão, causando asfixia. Então era uma morte muito dolorosa, porque ao mesmo tempo eles tinham que puxar o corpo para cima para poder respirar, e quando respiravam, a dor dos cravos, né, lhes impunham uma agonia. Era uma morte didática porque era justamente para o preso sentir toda a dor do mundo, para ele uivar
de dor, de agonia, para que todos os que pudessem ver tivessem ali aquele medo, aquela noção de que não vale a pena se levantar contra o Império Romano. A Bíblia não diz exatamente onde ficava esse Monte Calvário, onde ficava o Gólgota, mas provavelmente era dentro, né, da cidade, e um lugar onde as pessoas pudessem ver e ouvir a morte, né, daquele contraventor, daquela pessoa que se levantou contra César. Jesus ele leva a sua cruz do pretório até o Gólgota, né, num trecho que a gente conhece como a Via Crucis, e passava por dentro da cidade. Como eu disse, era uma morte didática, era para que todos pudessem ver o castigo que estava sendo infligido sobre aquela pessoa. Durante parte dessa Via Crucis, um homem é separado. Jesus já não tem mais condição física de levar a cruz. Então, um certo Simão, Cireneu, ele é chamado pelos soldados romanos para levar o resto até o lugar da crucificação. Como eu disse, né, por volta das 9 horas da manhã, hora terceira, Jesus finalmente ele é crucificado. Durante esse período de 6 horas, ou seja, entre a hora terceira e a hora nona, que é quando Jesus ele rende o Espírito, são proferidas pelo Senhor algumas frases, 7 frases ao todo são registradas nos Evangelhos, e essas frases elas trazem para a gente ensinamentos preciosos. A primeira frase do Jesus já crucificado foi aquela onde Jesus ele olha para os seus opositores, para aqueles que meneavam a cabeça para ele, para aqueles que o acusavam e dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É interessante dizer, né, que essas pessoas, muitas das pessoas, né, que estavam ali, elas primeiramente estavam ali no domingo da entrada triunfal, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Muitos deles estavam ali na crucificação, gritando também: crucifica-o, crucifica-o. Muitos estavam ali e viram o Cristo crucificado, né? E provavelmente concordando com a maioria, né? Se você é o mesmo Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas muitos desses homens, 50 dias depois, estavam ali uma vez mais para celebrar ao Senhor a festa do Pentecostes. E muitos ali ouviram o Evangelho da verdade, creram e foram salvos em Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A Bíblia diz que houve trevas, a própria natureza parecia comovida diante daquele quadro onde o Filho de Deus estava ali crucificado. E diz a Bíblia que houve trevas da hora sexta até a hora nona. Ou seja, entre meio-dia e 3 horas da tarde, os céus se fecharam, não havia luz, estava escuro, como que um eclipse tivesse tomado conta do sol e não havia luz naquele lugar. Aquela visão fúnebre e triste, né? Ela demonstrava a agonia do Cristo na cruz. Durante aquela ocasião, né, Jesus ele não foi o único preso, condenado à morte naquele dia. Outros 2 salteadores, outros 2 ladrões, também foram condenados por Pilatos naquele dia e foram crucificados junto com Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda. Um dos crucificados também se juntavam aos demais, né, e falava para ele: olha, isso mesmo, se você é mesmo Cristo, desce dessa cruz. Mas o outro, né, o repreendeu e com fé olhou para Jesus e creu em Jesus, né? Naqueles últimos momentos da sua vida, aquele homem creu em Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele homem e fala: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante essa palavra que Jesus está dizendo para aquele homem nitidamente: olha, você não vai para o inferno, você não vai descer ao Seol, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus havia anunciado aos seus discípulos, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele homem aceitou Jesus nos últimos momentos de sua vida e ainda assim o seu pecado foi perdoado e ele entrou com Cristo para a vida eterna. Depois daquela ocasião, Jesus também ele vai olhar para Maria, a mãe
né, de Jesus, a mulher que o acompanhou, que o concebeu, a mulher abençoada. Mas Jesus, ele diz uma frase como que dizendo para aquela mulher: olha, o seu ministério acabou aqui. Olha, a sua participação nessa redenção, ela acaba aqui. Ela olha para Maria e fala: Maria, mulher. Ele não a chama de mãe, mas ele chama ela de mulher, se colocando dessa vez não como o seu filho, mas como o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. E como Salvador daquela mulher, inclusive, ele olha para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho. E aponta para um dos discípulos, provavelmente João, né? E como que dizendo assim: olha, esse discípulo, ele vai cuidar de você. Esse discípulo, ele vai ocupar o lugar que eu ocuparia como seu filho. Mas é importante essa frase porque ela demonstra, né, a secção do ministério ali de Maria como mãe de Jesus. Naquele momento, Jesus, ele coloca, né, essa separação, como diz assim: olha, para onde eu vou, você não pode ir, e o que eu vou fazer, você não pode me acompanhar. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E já perto da hora nona, né, perto já de Jesus entregar o seu espírito, a agonia já tomava conta do mestre. Os discípulos queriam muito que aquele quadro terminasse logo, porque eles queriam se preparar para a Páscoa propriamente dita, no dia de sábado. E já perto da hora nona, Jesus ele clama ao Pai, né? Essa frase em aramaico que ficou que é registrada em todos os evangelhos: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A partir daqui, Jesus ele começa a citar alguns salmos da Bíblia, salmos proféticos, salmos messiânicos, justamente de propósito, né? Revelando ali a graça de Deus, revelando ali o propósito de Deus até nos últimos momentos da sua vida. Se você olhar na sua Bíblia, lá no Salmo 22, verso 1, Davi profetizou sobre esse momento e diz lá a Bíblia assim: Deus meu, eu estou lendo Salmos, Salmo de Davi, 1000 anos antes de Cristo. Salmo 22, verso 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido, as palavras da minha agonia. Jesus ele não está aqui fazendo uma declaração, né, falando dali do abandono do Senhor. Jesus, é claro, naquele momento estava sobre ele a iniquidade de nós todos, e Deus não habita onde habita o pecado. Não que Deus o tenha desamparado, mas Jesus ele declara ali, ele se faz maldito em nosso lugar, ele se fez nossa maldição, e por isso, sendo maldição, Deus não estava nele. Por isso ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus também está fazendo alusão a essa palavra, se mostrando, né, que mesmo naquela hora de dor e agonia, ele era verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois daquela frase, Jesus ele diz, né, ele declara: tenho sede. É interessante porque o motivo que os evangelistas registraram essa frase, né, dirigidos pelo Espírito Santo, é claro, que nos mostra o seguinte: apesar de Jesus ser o Filho de Deus, apesar de ele estar ali como o Cordeiro de Deus, ele se mostra ali humano. Ele está falando de uma necessidade humana, a humanidade de Jesus, ou seja, ele realmente sentiu de forma humana toda a dor da crucificação. E a Bíblia registra que deram a ele vinagre misturado com fel. Se você olhar na sua Bíblia, Salmo 69, verso 21, diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus ele cumpre detalhadamente toda a Escritura, né, referente a ele. E já chegando a hora nona, já não suportando mais o peso, né, do seu corpo, Jesus ele não sentindo que já se ausentava dele a vida, ele clama ao Pai: está consumado. Em grego, tetelestai, essa palavra significa completo, né? Toda a obra foi concluída, acabou, está consumado. Naquele momento, naquele decreto, não um decreto de Deus,
O preço foi pago, toda a justiça foi completada, a missão foi cumprida. E a última frase de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa também é uma citação de um salmo, o salmo número 31, verso 5, um salmo messiânico também, profético. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Naquele exato momento em que Jesus ele rende ao Pai o espírito, essa frase você pode ver, não são os homens que tiram a sua vida, mas ele entrega a sua vida. Ele mesmo entrega a sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu a dou voluntariamente. Naquele exato momento, ficou registrado que o véu do templo, aquele véu grosso que separava o santo dos santos do lugar santo, que separava o lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde nenhum homem, a não ser o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, que no momento em que Jesus ele rende o Espírito, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Observe que até esse detalhe é interessante, que o véu não foi rasgado de baixo para cima, onde talvez alguns animais, uma junta de bois poderia rasgar aquele tecido tão grosso. Mas o véu é rasgado de cima para baixo, como se a própria mão de Deus rasgasse aquilo que nos separava da presença do Deus Todo-Poderoso. Um outro milagre, um outro sinal que também aconteceu naquele momento, houve um terremoto naquele lugar, o chão tremeu, a Bíblia diz que rochas se fenderam, e nos sepulcros que haviam ali em Jerusalém, corpos de muitas pessoas que creram no Senhor anteriormente, que morreram naqueles dias, assim como Lázaro, ressuscitaram e apareceram a muitos, Esses homens saíram das sepulturas e entraram na cidade como testemunho daquele grande feito, daquele grande acontecimento da morte do Filho de Deus. Uma outra questão também interessante é o testemunho do centurião romano que estava comandando aquela execução. Um centurião era uma espécie de capitão, ele era o que comandava aquela companhia. E o centurião, ele juntamente com os seus soldados, olha, aquele homem não era judeu, mas vendo todos aqueles acontecimentos, aquele homem dá testemunho, dizendo: este verdadeiramente era Filho de Deus. Jesus finalmente é morto. Os judeus pedem que lhe quebrem as pernas para que acelere a sua morte. Como eu disse, o acusado preso à cruz, ele tentava suportar o peso do corpo sobre os cravos para poder respirar. Quando não aguentava mais, ele caía. Então, para acelerar a morte, se quebravam às vezes as pernas do acusado. Para quê? Para que o corpo dele ficasse pendurado e então ele morresse rapidamente por asfixia. Os soldados romanos quebram as pernas dos dois ladrões, eles ainda estavam vivos. Jesus, dos três, ele é o primeiro a morrer. Quebram as pernas do discípulo, mas quando vão quebrar as pernas de Jesus, verificam que ele já está morto. E ao invés de quebrarem as suas pernas, pegam uma lança e atravessam a sua costela para que ele possa morrer. E ao invés de sangue, saiu sangue misturado com água, mostrando que Jesus já estava morto. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus de forma absoluta e completa. A Bíblia também dizia que aquele cordeiro, ele seria perfeito, ele seria imaculado, ele não seria quebrado. E a providência de Deus fez com que os soldados romanos não quebrassem as pernas de Jesus. E cumprindo também a profecia, ele foi transpassado pelos nossos pecados, assim como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53. Um outro detalhe também interessante é que José de Arimateia, um homem rico, mas que era discípulo de Jesus, ele vai até Pôncio Pilatos e Pilatos autoriza que Jesus fosse enterrado, colocado em uma sepultura dada por José de Arimateia, como eu já disse, um homem reconhecidamente rico, ali em Jerusalém. E Nicodemos, você deve lembrar de Nicodemos, aquele fariseu que foi de noite ter com Jesus. Nicodemos ajuda também na sepultura de Jesus, demonstrando ali possivelmente uma conversão por parte de Nicodemos. É Nicodemos que vai fornecer as especiarias para o embalsamento do corpo de Jesus.
Isaías 53, uma outra profecia que é cumprida, né, da crucificação. Isaías 53, verso 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Até esse detalhe das profecias foi cumprido na crucificação de Jesus. Jesus foi morto entre 12 ladrões e enterrado na sepultura de um homem rico. Amados, toda a Escritura, tudo aquilo que foi necessário, Jesus cumpriu a cada passo, a cada item. Jesus ele foi fiel até a morte e morte de cruz, para que hoje nós tenhamos vida. Eu não vou me alongar mais, né? Essa palavra foi um pouco comprida, mas eu queria convidar você nesse momento a orar. Feche teus olhos, por favor. Eu queria que você guardasse toda essa caminhada de Jesus, desde a sua prisão até o momento em que ele rende o seu espírito. Jesus, ele cumpriu toda a sua jornada. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Por mais pesada que fosse a cruz, por maior que fosse a dor, por maior que fosse a agonia, ele foi fiel até a morte. Ele não desistiu de você. Eu quero convidar você nesse momento também a olhar a tua vida. Talvez você também tenha ou esteja passando por dificuldades, por questões nas quais você acha assim, olha, eu não vou mais continuar. Eu quero dizer para você, a orientação do Senhor é que, assim como Ele, seja fiel até a morte, e o Senhor dará a você a coroa da vida. Jesus, Ele morreu. Nós sabemos que Ele vai ressuscitar, mas essa mensagem que fica para nós é de que o Senhor, o Filho de Deus, Ele se esvaziou da sua glória, Ele se fez carne, Ele veio até nós como homem. Tenho sede. Foi um homem que morreu na cruz, suportando toda a dor, uma dor que ninguém poderia suportar. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele, apesar dos nossos pecados, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele pagou de forma completa e eterna, de uma vez por todas, o preço do nosso pecado. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entrega a tua vida ao Senhor de forma completa. Seja fiel ao Senhor. Não troque o Senhor por qualquer outra coisa. Feche os teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor foi fiel. Queremos te agradecer, Senhor, porque ninguém poderia pagar o preço que o Senhor pagou. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos leve a caminhar nos teus caminhos e nos dê, ó Pai amado, essa mesma fidelidade. E nos dê, Senhor, essa mesma coragem. Que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoe em nós e que a nossa fraqueza seja transformada em força na tua presença. Abençoa, Senhor, cada lar, cada vida que está recebendo agora essa transmissão e que o teu Espírito Santo, Senhor, venha derramar sobre cada coração a tua presença. Nós te rogamos assim, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amado, Jesus morreu, mas não acabou. Eu tenho boas notícias. Ele se levantará dentre os mortos. Amanhã é sábado, está acabando. Mas amanhã nós vamos ainda estar juntos nesse mesmo horário, aquele culto doméstico abençoado. Continue mandando as fotos. Quem não mandou ainda, aproveita agora para mandar. A gente está colocando lá no canal do pastor, Eu louvo a Deus porque tenho visto assim coisas maravilhosas essa semana, testemunhos maravilhosos essa semana, que uma semana de bênção realmente. Tenho visto que os irmãos realmente têm estado assentados à roda de sua mesa, ensinando seus filhos, orando, e quando o povo de Deus ora, Deus ele faz maravilhas. Continue orando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, que Deus abençoe você e toda a tua casa em nome de Jesus. Amém.